Com Galo até 2021. Alô, Léo Figueiredo, o homem chegou já com empolgação, falando em título, falando que conhece a casa, que conhece muito o Levir Coupe, sabe a forma do Levir trabalhar. Sem dúvida, né, Léo? Isso pesa, assim, na hora de uma retomada de trabalho, que é assim que a gente pode falar do Hever. Pesa. A escolha pro Hever foi fácil, né, Pansieri? Voltar pro Atlético, pro Hever. O Levir até brincou, né, que ele tem uma expressão no Japão, é que não volte onde você foi feliz, porque talvez você não seja desse jeito, o Levir, tanto que o Levir já voltou quantas vezes pro Atlético, né? Mas eu acho que é uma boa contratação a do Hever, sim. O Hever, no que a gente tem no futebol brasileiro para zagueiros, ele é um bom zagueiro, não tem a mesma mobilidade de 2013, não, mas ninguém vai ter. Só que ele também já não tá como o Léo Silva. O Léo Silva tá com 39. O Hever tá com 33. Então o Hever ainda tem uma lenha para queimar. E vai chegar para jogar. O Hever não vai chegar para ser reserva no Atlético. Não sei como vai ser essa configuração de Campeonato Mineiro. Por causa do contrato do Léo Silva, se o Léo vai jogar o Campeonato Mineiro ou se ele vai só partidas pontuais para ir encerrando. Mas o Hever chega para jogar. E o companheiro dele, se der tudo certo, o Igor Rabelo. Essa seria a nova zaga do Atlético. Chegando os dois, aí não só o Léo Silva com essa aposentadoria, mas até o Maidana senta no banco. Pois é, você falou do Igor Rabelo, é importante a gente trazer essa informação aqui, Emanuel, Léo Figueiredo. O que acontece? Botafogo vive uma crise financeira e algo que a gente falou aqui na semana passada. O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege, falou que só aceitaria na casa acima dos 12 milhões de reais, não conversaria com o Atlético se não fosse assim. E óbvio, ele tá valorizando o produto dele. Se fosse também algum outro jogador, ele faria a mesma coisa. Ele tá valorizando o que é do Botafogo. O que acontece? Ele esperou alguma proposta chegar do futebol internacional. Ele ouviu a proposta do Flamengo, que também era colocar grana e colocar o Henrique Ceifador, o Henrique Dourado. Mas o que acontece? Vai evoluindo e evoluindo positivamente para o Atlético essa negociação. Talvez amanhã, fim de semana, no início da semana que vem, ainda tem aí o Réveillon, talvez pode dar uma parada, mas está evoluindo bastante a contratação do Igor Rabelo, jogador de 23 anos, jogador que fez uma boa participação no Campeonato Brasileiro. É algo que o próprio Levir Coupe é um jogador que o Levir Coupe acompanhou ativamente esse fim de campeonato dele. O Marques também acompanhou, o presidente Sérgio Sete Câmara também cuidando desse acordo. O que acontece? Falávamos de juntar forças em prol do Atlético, e isso está acontecendo. Então, o Grupo BMG está assim viabilizando essa contratação, ajudando o Atlético nessa contratação, claro, viu, gente? A gente tem que colocar isso porque tudo dentro dos parâmetros do futebol brasileiro, que hoje não é só injetar o dinheiro e contratar o jogador, não. Tem regra, tem toda uma filosofia de trabalho, o Atlético sabe disso, também o grupo sabe disso. É um jogador que tem uma idade própria para esse tipo de investimento, mas é algo que a gente pode trazer aqui na Itatiaia, na casa de 13 milhões e meio de reais por aí, mais a inclusão do Gabriel. Gabriel deve ser realmente colocado nesse acordo. Obviamente que o Gabriel vai ter que se acertar com o Botafogo, vai ter que se entender com o Botafogo, ver o que eles vão oferecer para ele de trabalho, de contrato, mas é algo que a gente pode reiterar aqui para a massa atleticana, que o Igor Rabelo deve ser jogador do Atlético para a próxima temporada. Caminha para isso, há um entendimento entre as partes, Léo. Olha como o Gabriel, assim, caiu, né, no conceito mesmo do Atlético. O Gabriel apareceu de revelação na zaga, a ser citado pelo Tite em entrevista coletiva sobre jovens jogadores. Ele falou sobre o Gabriel, de certa forma, ser moeda de troca no Atlético, né? Perdeu posição pro Maidana e agora tá sem espaço nenhum e vai ser bom até pro Gabriel essa negociação. A negociação é boa para ele também, porque ter a oportunidade de jogar no Botafogo, é um time muito grande também, não está no patamar do Atlético técnico e de que aspirações para 2019, mas ele vai ter chance de jogar e dar uma retomada na carreira, né? O Gabriel é bom jogador, só que o Gabriel precisa ultrapassar certas barreiras físicas, porque ele não é grandão, muito forte, com mais velocidade,
com melhor posicionamento, com mais malícia dentro da área. Eu sempre usei uma referência aqui que seria ótima pro Gabriel. Porque zagueiro tem que ser muito alto, forte. O Gamarra não era. E o Gamarra foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Só que ninguém subia numa bola de cabeça sozinho quando o Gamarra estava em campo. Porque ele se antecipava, porque ele tinha boa leitura, porque ele ia no corpo do atacante. Passarela, a impulsão do Passarela era impressionante. Pois é, o Gabriel tem que investir nisso para dar uma retomada na carreira, mas é bom pro Gabriel também uma ida pro Botafogo. E até pro ouvinte entender, Manuel, não é uma operação fácil, porque não é simplesmente quem vai ajudar o Atlético nessa contratação, que seja o Banco BMG, chegar lá e falar, dinheiro tá aqui, o jogador pra cá, e não é assim. Principalmente porque o jogador, ele, claro, quer resolver a vida dele o mais rápido possível para se integrar ao grupo, para fazer a pré-temporada. Só que essa questão financeira do Botafogo é tão séria, mas é tão séria, que as contas estão bloqueadas pela justiça. Jogador, salário atrasado, e aí vem outras questões, parte estrutural, ou seja, é algo que precisa ser resolvido entre as partes com calma, com tranquilidade, mas a cada dia que passa, essa novela do Igor Rabelo vai se tornando uma realidade positiva para o Atlético. Outra questão, meia. Trouxemos essa informação aqui ontem, o Emanuel também com essa informação, a gente dividindo aqui os esforços para descobrir quem que é esse jogador que o Atlético está contratando. Um passo de cada vez. O Atlético mira o Igor Rabelo, resolve essa situação do jogador e espera o empresário do atleta vir a Belo Horizonte, desse jogador de meio campo, para que possa entender as bases, ver o que vai ser oferecido, porque jogador, Léo e Emanuel, é oferecido ao Atlético todo dia. Bons jogadores, medianos, jogadores acima da média, jogadores dentro de um padrão financeiro, jogadores que fogem um padrão financeiro, isso é oferecido todo dia. Tem a figura do agente, do empresário que fala, tenho esse, tenho aquele. Então o Atlético quer dar um tiro certo, é utilizar o dinheiro com muita sabedoria. Não adianta ter união de esforços e gastar o dinheiro de forma errada, pelo menos é uma informação que a gente tem lá de dentro do Atlético. Não é assinar cheque aí contratar qualquer um, não. É uma operação que vai ser feita com muita tranquilidade. Bom, essa informação de que o Atlético está procurando um meia de ligação qualificado, ela já é de algum tempo dada pelo presidente Sérgio Sete Câmara. Ele dizendo que entre as posições prioritárias do Atlético estava essa posição. E o Levir Coupe também não encontrou, nem ele, nem o seu anterior, o Thiago Largue, um jogador que preenchesse bem essa posição. O que tivemos aí foi quebra-galho. O Otero tentou ser, o Casares tentou ser, o argentino que já voltou, Tomás Andrade tentou ser, o Luan tentou ser, outros jogadores. Natan tá no grupo emprestado até o meio do ano. Natan, Teran, Mandiopan, não sei quem, quantos aí, o Atlético tentou vários jogadores. Falta um oficial da posição, um jogador que já tem um pouco mais de experiência, não seja mais uma tentativa de ocupar esse lado no time do Atlético. Aí o Atlético está fazendo contatos, há notícias de que entendimentos possam estar adiantados, e o clube, vamos respeitar, não quer abrir o nome desse ou daquele jogador com quem ele está conversando, porque pode atrapalhar a negociação. O que resta, pois, é aguardar mais algumas horas, alguns dias, para o Atlético fechar essa negociação. Não tem ainda nada definitivo. Há informação de que está sendo esperado em Belo Horizonte um empresário de um jogador do exterior, que atua no exterior, não se sabe ainda se é brasileiro ou não, de um jogador que vai conversar com a diretoria do Atlético, passando os números e tudo mais. Isso é o que há, não vamos ficar aqui tentando imaginar, adivinhar o que possa estar acontecendo. Mas tem fumaça, tem um foguinho no ar, tem uma fumaça
que pode se transformar numa fumaça branca daqui a pouco, o Atlético anunciando esse grande nome para o meio-campo. Pois é, Emanuel, e a gente continua à procura atrás desse nome para trazer o ouvinte da Itatiaia. 6h30, marcando em seguida o sinal eletrônico. Alô, Mineiro. Com Galo até 2021. Alô, Léo Figueiredo, o homem chegou já com empolgação, falando em título, falando que conhece a casa, que conhece muito o Levir Coupe, sabe a forma do Levir trabalhar. Sem dúvida, né, Léo? Isso pesa, assim, na hora de uma retomada de trabalho, que é assim que a gente pode falar do Hever. Pesa. A escolha pro Hever foi fácil, né, Pansieri? Voltar pro Atlético, pro Hever. O Levir até brincou, né, que ele tem uma expressão no Japão, é que não volte onde você foi feliz, porque talvez você não seja desse jeito, o Levir. Tanto que o Levir já voltou quantas vezes?